Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, MEC pede mais 4,5 bilhões de reais para evitar cortes em 2022. Pasta argumenta que verba tende a se equiparar à de 2019, período pré-pandemia. E agora o Estadão, o Supremo Tribunal Federal está pronto para agir em defesa da democracia no ano eleitoral, diz Fux. Em discurso de encerramento do ano no Poder Judiciário, o presidente do STF afirmou que a Corte está atenta às necessidades do Brasil e vai agir e reagir quando for preciso. E agora o valor econômico, o leilão de petróleo assegura a arrecadação de mais de 11 bilhões de reais em bônus de assinatura. A Petrobras foi a protagonista ao exercer o direito de preferência por operar as duas áreas. A estatal desembolsará cerca de 4 bilhões e 200 milhões de reais pelos dois ativos em bônus. E por fim o Globo, o governo Dória vai tentar comprar vacina da Pfizer para crianças de São Paulo. A decisão vem em um dia após a Anvisa autorizar a vacinação no público infantil e Bolsonaro ameaçar técnicos da agência. Pfizer diz que ainda não pode determinar a data de entrega ao Brasil. O ministro da Saúde alemão alertou hoje que o país deve se preparar para uma nova grande onda causada pela variante Ômicron do coronavírus. A Alemanha já enfrenta uma alta nos casos de Covid-19. O alerta foi feito nesta sexta-feira pelo ministro da Saúde, Karl Lauterbach. Devemos nos preparar para um desafio sob uma forma que ainda não conhecemos. Então, mesmo a evolução mais suave não faria qualquer diferença. Talvez mantivesse o número de mortes baixo por 2 ou 3 semanas, mas depois o crescimento dos casos já teria consumido essa vantagem. As novas infecções parecem menos graves, mas ainda não é possível avaliar o nível de perigo da nova variante. O ministro considerou que a chegada de um período difícil é inevitável. A Alemanha enfrenta um aumento expressivo dos contágios pela variante Delta. O número de casos diminuiu levemente após a introdução de várias restrições, mas o nível de infecções continua alto. Segundo o Instituto Robert Koch, a quantidade de novos casos em 24 horas superou a marca de 50 mil nesta sexta-feira. Pelo menos 11 pessoas morreram hoje em inundações causadas por chuvas torrenciais nos subúrbios de Erbil, no Kurdistão, no norte do Iraque. Fortes chuvas deixaram vários mortos no Kurdistão iraquiano, incluindo mulheres e crianças. Os subúrbios de Erbil, no norte do país, ficaram debaixo d'água. Um porta-voz da Defesa Civil disse que entre as pessoas mortas, uma foi atingida por um raio e outras se afogaram em suas casas. Ainda há vários desaparecidos. As inundações começaram durante a madrugada, principalmente em bairros populares situados ao leste da cidade de Erbil, capital da província homônima. Foram registrados danos materiais importantes. 4 membros da Defesa Civil ficaram feridos quando seu carro foi levado pela correnteza. Ao longo de algumas estradas, ônibus, caminhões e caminhões-tanque também foram arrastados pela água. Muitas famílias precisaram deixar as casas. O governador da província de Erbil pediu aos moradores que fiquem em casa, salvo em caso de necessidade. Segundo ele, novas chuvas estão previstas e as forças de segurança e a polícia estão em estado de alerta, assim como as equipes médicas e da Defesa Civil. Uma caravana de centenas de imigrantes sem documentos que viajou pelo México desde outubro levou o governo a analisar vários pedidos, incluindo a entrega de vistos humanitários. Autoridades mexicanas entraram em um acordo com uma caravana de centenas de imigrantes. Os migrantes começaram a jornada no estado de Chiapas, no sul da fronteira com a Guatemala, e chegaram à cidade do México na segunda-feira. Ao longo da jornada, eles tiveram confrontos com as forças de segurança. Na quinta-feira, eles falaram com funcionários do Ministério do Interior e chegaram a 7 acordos. Entre eles, as autoridades farão uma lista dos migrantes para conhecer detalhadamente seus casos e os vistos humanitários serão emitidos o mais rápido possível. De acordo com o comunicado do governo, a expectativa é que os migrantes deixem claro se planejam permanecer ou transitar no país. Há acordos para poder
Existem acordos para que possamos acabar com a situação da caravana e buscar a melhor legalidade para cada um dos casos, para que sejam resolvidos individualmente, de acordo com seus interesses. No dia 17 de janeiro, as partes vão se reunir novamente para avaliar o andamento. Que nos deem respostas, que nos deem um diálogo, que nos deem respostas, um diálogo, algo claro, para podermos continuar a nossa peregrinação, cada um para o seu destino. Não emigramos porque queremos emigrar, emigramos por necessidade. Emigramos por necessidade. Nos últimos anos, migrantes sem documentos, principalmente centro-americanos, têm buscado viajar pelo México em grandes caravanas para se protegerem das autoridades e dos criminosos. Mais de 190 mil pessoas sem documentos foram detectadas no México entre janeiro e setembro, o triplo de 2020. Cerca de 74 mil foram deportadas. Segundo cientistas, o vulcão Della Palma dá sinais de provável fim da erupção. A erupção do vulcão, que começou em 19 de setembro, é a primeira registrada em 50 anos na pequena ilha atlântica do arquipélago canário. Ainda não foi excluído totalmente um possível aumento do fluxo. Para que a erupção do vulcão Cumbre Vieja seja considerada oficialmente encerrada, os dados registrados e os observáveis devem se manter nos níveis atuais durante 10 dias. Não há mais fluxo de lava na base do vulcão, enquanto a fumaça só sai de forma pontual. A erupção do vulcão, que começou em 19 de setembro, é a primeira que se registra em 50 anos nesta pequena ilha atlântica do arquipélago canário. A atividade não provocou mortes, mas deixou enormes danos materiais. Mais de 7 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. O magma cobriu 1.198 hectares em sua passagem e o fluxo de lava que alcançou o mar se solidificou, criando duas novas penínsulas que aumentaram a superfície da ilha. A erupção do Cumbre Vieja é a mais longa já registrada na ilha. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau.